Olá, meus queridos, tudo bem? Bora dar uma olhada numa questão que eu adaptei o gabarito e a pergunta para a atual legislação. Olha só, é uma questão que eu achei bastante interessante. A questão do exame número 4 da OAB, questão de número 4. Diz assim, João e Maria, casados desde 2007, estavam passando por uma intensa crise conjugal. João, visando tornar insuportável a vida em comum, começou a praticar atos para causar dano emocional a Maria, no intuito de ter uma partilha mais favorável. Para tanto, passou a realizar procedimentos de manipulação, de humilhação e de ridicularização de sua esposa. Diante disso, Maria procurou as autoridades policiais e registrou ocorrência em face dos transtornos causados por seu marido. Passado alguns meses, Maria e João chegaram a um entendimento e perceberam que foram feitos um para o outro, como um casal perfeito. Maria decidiu, então, renunciar à representação. Renunciar à representação. Vamos ver o que é isso. Nesse sentido, e com base na legislação, responda. Qual crime, em tese, o autor praticou? Pode haver renúncia, retratação à representação durante a fase policial, antes de o procedimento ser levado a juízo? B. Pode haver aplicação de pena consistente em prestação pecuniária? Olha só. A situação narra aqui de uma violência doméstica e familiar contra mulher, marido e mulher. Lembrem que quando eu falo de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu lembro da vítima mulher, independentemente de quem é o autor, numa situação de contexto de violência doméstica e familiar. Então, pode ser o autor, homem, vítima, mulher, a autora, mulher, vítima, mulher. Então, por exemplo, numa relação homoafetiva, duas mulheres. Numa relação de pai e filha. Numa relação de marido e mulher, a mulher sendo vítima. De tio com sobrinha. De duas irmãs. Sendo a vítima a mulher no contexto de violência doméstica. Olha só. A partir de 2021, nós tivemos uma alteração no ordenamento jurídico. O artigo 13, ou melhor, o artigo 129, parágrafo 13 do ordenamento jurídico, foi introduzido pela legislação em 2021, a legislação de número, deixe-me ver aqui, 14.188. Introduziu o parágrafo 13 do artigo 121. E que diz assim, se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, pena de reclusão de 1 a 4 anos. E também nós tivemos uma nova legislação, um novo crime na legislação 14.188, introduziu o artigo 147b no Código Penal, que diz: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Ora, então a lei 14.188 de 2021 trouxe esta inserção no artigo 129, parágrafo 13 e o 147b. A situação narrada aqui, se nós utilizarmos a legislação atual, qual o crime que o esposo da vítima, né, o então esposo da vítima, causou? Como aqui falou que João, visando tornar insuportável a vida em comum, ele começou a praticar atos para causar dano emocional a Maria, no intuito de ter uma partilha mais favorável, não falou em tese aqui de lesão corporal. Então, a gente poderia enquadrar a conduta de João no artigo 147b,
Então, o artigo 147b, que é violência psicológica contra a mulher. Mas lembrando que o artigo 147b é um crime subsidiário. O próprio preceito secundário, que é a pena, diz, se a conduta não constituir crime mais grave. Então, você poderia responder que a conduta do autor, de João, poderia se encaixar na violência psicológica contra a mulher, prevista no artigo 147b, introduzido pela Lei 14.188/2021, dizer a conduta, qual era, se encaixando, se ela não constituísse crime mais grave. Pois, se houver laudo pericial constatando, e aqui leia-se, constatando dano emocional mais grave, dano à saúde mental de Maria, podemos subsumir a conduta de João ao artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. A lesão for praticada contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º-A, quando existe uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a pergunta da letra A, qual crime em tese o autor praticou? Você deveria responder o 147b, falar que era subsidiário. Se houver um laudo pericial constatando uma lesão à saúde mental mais gravosa, deixaria de aplicar o 147b por ser uma figura subsidiária e aplicaria o 129 com a qualificadora do parágrafo 13, por conta da especificidade. Não aplicaria, então, o parágrafo 9º, aplicaria o parágrafo 13. Princípio da especialidade aqui. Nesta situação, a ação penal ela é pública incondicionada, então não caberia representação, logo não caberia a retratação da representação. Mas caso coubesse, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 16, traz que a retratação, a representação, que no artigo 16 traz a palavra renúncia, ela só se dá perante ao juízo e mediante uma audiência designada para tal fim. Então, se a ação fosse penal, pública, condicionada à representação, a ação penal fosse pública condicionada à representação, o que não é o caso, aqui é uma ação penal pública incondicionada, a retratação da representação não poderia ser em sede policial, só em sede judicial, de acordo com o artigo 16 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006. Uma audiência designada para tal finalidade. E a letra B? Pode haver aplicação de pena consistente em prestação pecuniária? Não pode, não pode. O artigo 17 da Lei Maria da Penha, olha só, Lei 11.340, veda a prestação pecuniária exclusivamente. Veda. Então, não pode a prestação pecuniária como pena exclusiva para a questão da condenação na Lei Maria da Penha, artigo 17. Interessante essa questão, né? É uma questão antiga que eu adaptei de acordo com o ordenamento jurídico atual, porque houve em 2021 esta legislação, Lei 14.188. Fique ligado quanto ao artigo 129, parágrafo 13, no contexto de violência doméstica familiar contra mulher, tá? E o artigo 147b. O 147b é um crime subsidiário. Eu só aplico o 147b se não caracterizar crime mais gravoso. Ok? Um beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Tchau, tchau.